89 anos de muita história. O Atlético Clube Goianiense que vai assoprar as velhinhas com um currículo grandioso no cenário do futebol goiano. É o segundo maior campeão estadual, campeão da Série B, bicampeão da Série C, já disputou Copa Sul-Americana, já foi longe na competição, inclusive, também na Copa do Brasil, e prestes a assoprar as velhinhas, o Dragão promoveu um evento especial aqui na Dragão Store, a loja do Atlético, com a presença de ídolos que marcaram a camisa do Dragão na década de 70, na década de 80 e no início dos anos 2000. Vamos conferir. Em 1970 nós somos campeão goiano, em 71 nós somos campeão da integração, que foi um grande feito, até hoje é recordado. Como é que é para o senhor receber essa homenagem e uma homenagem para o Atlético também, né? O aniversário do Dragão? Eu fico muito lisonjeado, primeiro por estar aqui representando o pessoal da década de 71, quando nós fomos campeão da integração. Infelizmente já morreram alguns que foram amigos. Então estou representando esse pessoal que não pôde vir hoje e estava jogando exatamente em 1971, que foi campeão. O senhor é telespectador da PUC TV, não é? Sempre acompanha o PUC TV Esportes? Com certeza, acompanho sempre vocês, estou sempre olhando e acompanhando vocês lá, com muita satisfação. Campeão goiano com o Atlético, foi artilheiro do Campeonato Goiano, um dos maiores ídolos da história rubro-negra. Como é que é para você estar aqui hoje no aniversário do Atlético recebendo essa homenagem também? Feliz, muito feliz, né, de estar sendo lembrado e estar tendo a oportunidade de comemorar esse aniversário de um clube importantíssimo, né, principalmente na minha carreira, na minha vida como atleta profissional. Um clube onde eu comecei, né? Um clube que eu sou apaixonado até hoje, como torcedor de arquibancada, mas a gente muito feliz por esse convite aí, né, do Paulo Vinícius, juntamente com o Bruno, né? O Júlio também nos convidando para essa homenagem, muito feliz e muito satisfeito. O que representa o Atlético na vida do senhor? O Atlético representa muito, né? Representa muito, foi um clube que me acolheu, né? Que eu fui campeão de tudo, faltou ser campeão brasileiro aqui, né? Desde as categorias de dente de leite ao profissional, nós ganhamos tudo. Então, foi uma equipe, na minha época, uma equipe vencedora, foi um grupo vencedor e muito feliz, né, de estar podendo comemorar esse aniversário do Atlético. Pituca, um dos grandes ídolos da história do Atlético, hoje presente aqui no aniversário do Dragão e também recebendo uma homenagem. Queria que você falasse um pouquinho disso. Importante, né, estar recebendo essa homenagem no dia do aniversário do Atlético, fazendo parte dessa história do Atlético, né, a gente chegamos aí nessa reconstrução do Atlético aí. Então é uma honra estar aqui recebendo essa homenagem, participando do aniversário e estar fazendo parte. Como eu falei, né, chegamos aqui, o Atlético estava embaixo, estava numa subida aí e graças a Deus a gente conseguiu resgatar essa emoção da torcida, né, resgatar o que o Atlético tinha antes, que estava um pouco apagada, né. Então acho que foi uma época tão importante para o Atlético, junto com a chegada do Adson aqui, né, chegamos juntos aí praticamente. E ver o Atlético do jeito que está hoje aqui, nessa crescente, né, é uma honra demais ter feito parte dessa reestrutura de novo, desse pilar que foi essa reestrutura do Atlético aí, junto com o Adson Batista. E tu, o que representa para você esse carinho que a torcida do Atlético ainda tem e, é claro, o próprio Atlético na sua vida? É sinal que você fez coisa boa, né? deixou um legado aí, como a gente fala, né? Chegamos aqui, conquistamos títulos, acesso, então acho que isso é importante para o clube. Acho que o jogador fica marcado quando tem conquistas e acessos igual nós tivemos, né? Conseguimos levar a equipe aí uma Sul-Americana para a Série A, e era uma coisa que quando nós chegamos aqui ninguém acreditava, né? Então em tão pouco tempo aí, 3, 4 anos, nós chegamos a levar a equipe para a Série A e depois uma Sul-Americana. Então acho que o torcedor nunca vai esquecer isso aí, né? O clube também não esquece, e você fala, é sempre bom estar recebendo essa homenagem do Atlético no dia do aniversário do Atlético. 3 ídolos da história rubro-negra, Tung, Valdeir e Pituca, nessa data muito especial para o Atlético, que comemora 89 anos de muita história. E vamos falar até com um torcedor do Dragão, está aqui o Júlio César. Júlio César, você torce para o Dragão há quanto tempo? Cara, desde 1980, sou torcedor do Dragão. Passei todas as fases ruins, boas, e agora estou colhendo os frutos do que nós temos hoje. E o que representa para você, para a torcida do Atlético, em tantos anos de luta, hoje o Atlético comemorar 89 anos com a atual fase do Atlético, em termos de estrutura, de campanhas que já demonstrou recentemente? Cara, isso aqui é um orgulho ver como nós estamos hoje.
Tem que agradecer muito ao Artes Batista, e se não fosse ele, a gente não estaria do jeito que está. Talvez nós tinha até acabado. Estaria igual um adversário nosso aqui de Goiânia, aqui, que tem o mesmo nome. Mas isso aqui é muito bom, tá? Hoje, a nossa torcida hoje é super orgulhosa. Nós sendo um time, tem um estádio, tem um CT super bem, sabe? Nossa torcida é uma das melhores de Goiânia, assim, em termos de paz, de alegria, muita criança. Hoje você pode trazer a família para o estádio, entendeu? Então isso é muito orgulho para nós, entendeu? Por fim, o presente que o torcedor atleticano quer para o próprio Dragão é conquistar o acesso em 2026? Ah, com certeza. Essa ideia nós conquistarmos, claro que não vai ser fácil, a Série B é muito pegada, mas essa é o nosso objetivo, ganhar. Não precisa ganhar, mas pelo menos ir para a Série A esse ano. Aí então, a torcida rubro-negra feliz com o aniversário do Atlético e, é claro, também, né, confiante aí na sequência da temporada, que o grande objetivo do Dragão, quem sabe o grande presente lá no final do ano desse aniversário, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Dragão! Boa ideia do mascote com o Bruno Daniel, pessoal da história e da comunicação do Atlético. E o Tung, que nos assiste sempre. Tung, seu Tung, um abraço para o senhor. E hoje o Pacal estava lembrando aqui que o irmão do Tung era o Beloyanis, que era lateral. Também jogou no Atlético e chegaram a jogar juntos também. O Tung nós não vimos. Você chegou a ver, Doni? Cheguei. Mas assim, eu vi Pituca, Robson, Wesley e Anailson, velho. Que meio campo. Que maço. E o Valdeir eu vi mais no Botafogo, né? Sim, e aí deitava, né? Deitava e rolava. Aí foi pro São Paulo, mais velho veio aqui pro Vila, mas no Botafogo ele desossou. Bordeaux da França, ensinou o Zidane a dar passe. Jogou com o Zidane lá, né? O Atlético é um time que revelou muito, é um time cheio de ídolos e de história, principalmente quando a gente relaciona com Campinas, né, Doni? O futebol goiano tem muitas histórias, né? O Atlético é o mais antigo, né, o mais tradicional, oficialmente o primeiro a ser fundado. Existem fundações extraoficiais, mas vamos até aos dados oficiais. Logo depois veio Goiânia, alguns anos depois vieram Goiás e Vila. Na verdade, ultimamente eu tenho achado até muito interessante porque estão surgindo vários livros contando as histórias do futebol goiano, contando as histórias dos clubes, essa coisa toda. Isso é bom, porque Goiânia é uma cidade relativamente jovem e ainda tem muita gente viva. Você vê aí o Tung, que jogou nessa importante conquista do Atlético de 1971. O time do Atlético de 1970 era muito bom também, foi campeão goiano. A realidade é que ainda tem gente viva para contar a história como ela de fato aconteceu. Isso é importante para a gente não ficar depois inventando história, né? É melhor contar a história com H do que ficar contando história sem H, com E. E é o que acontece muito. E a comemoração também da história do clube, do passado, é muito importante. Eu sei que futebol é momento, obviamente quem é mais jovem vai falar dos jogadores que viu, não vai falar dos anteriores porque não viu, mas a manutenção, o clube tem um dever de manter essa história dele, essa tradição, até mesmo para poder manter viva a história mesmo. Então está de parabéns o Paulo Mascote, que faz isso muito bem no Atlético, é o que melhor faz isso aqui. É algo que o Goiânia deveria fazer, o Essival e o Evandro Júnior, que estão lá tentando, né, tocar essa SAF do Goiânia para frente, espero que ainda esteja, não sei, a gente não sabe notícia. Deveriam fazer isso também, porque o que o Goiânia tem é história, então, para pelo menos dar uma identidade nova, de novo, para o clube, que não tem nenhuma hoje em dia, né, porque não tem time, não tem nada, não joga, enfim, e isso é muito bom. O Atlético, o Goiás e o Vila também têm muita história, deveriam fazer isso, porque, apesar de parecer que o passado não volta, é verdade, já foi, o que importa é hoje, mas as tradições, as conquistas são muito importantes. Parabéns para o Atlético, tem muito a ver, e curiosamente é um time que mantém a sua essência, né, Pasquetto? Ali, bairro de Campinas, o campo, o estádio Antônio Ascioli é o primeiro campo que o Atlético jogou,
é o pedaço de terreno de terra onde eles fizeram o primeiro campinho de terra. Por exemplo, o Goiânia já perdeu isso, era o Estádio Olímpico. Quem escolheu ali o lugar para transformou o Ascioli num transformou no estádio, pois é. O Goiânia já perdeu até isso, até o campo, o terreno que ele escolheu para jogar quando era de terra ainda, já foi para o espaço. O Goiás ainda tem lá, né, a primeira sede. A primeira, na verdade, era ali onde é o Colégio Marista, um pouco para baixo, mas, enfim, o Vila também, a primeira que ganhou ainda tem. Isso é importante, os clubes deveriam fazer mais isso, porque conta a história do nosso povo. Melhor jogador do Atlético que você viu jogar, Jean? Baltazar, o artilheiro de Deus. Show! É isso aí, um abraço para vocês. Baltazar também arrebentava. Olha,